Oi, gente, bom dia! Sábado de manhã, conforme a gente combinou, né, a gente divulgou tanto no nosso Instagram pessoal quanto no da Psicodica das Gurias mesmo, que hoje então teria a nossa live falando um pouquinho sobre criatividade, que foi o tema que a gente conversou essa semana, e também sobre mindfulness. Então eu vou esperar um pouquinho, o pessoal tá começando a entrar pra gente começar a conversar. Depois eu vou salvar esse vídeo e vou colocar vou deixar disponível pra vocês também, tá? Do povo que entrou aqui, bom dia, pessoal. Alguém sabe como fazer pra compartilhar essa live? Porque o meu celular não aparece ali o botãozinho, sabe? Aquele branquinho que aparece compartilhar. No meu celular não aparece isso, então eu vou ter que salvar o vídeo e depois postar. Então se alguém souber como fazer isso, me ensina, que eu sou bem iniciante, tá? Não sei mexer muito nessas coisas. Então vocês vão me ajudando aí. Pra quem não me conhece, então, vou falar um pouquinho, vou me apresentar e falar um pouquinho a respeito desse perfil, né, que é o Psicodica das Gurias. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga, trabalho com clínica, também sou professora numa faculdade aqui em Porto Alegre, num centro universitário aqui de Porto Alegre. Tá sem som, vocês não estão me escutando? Tá, beleza. Deixa eu ver como faz aqui. Vamos ver. É tudo muito recente, gente, tô aprendendo. Vocês estão me escutando? Tá, ótimo. Angélica, será que tu tá com fone, alguma coisa assim? De repente dá uma olhada aí. Conseguiu agora? Tá. Show de bola. Bom, como eu tava falando, esse perfil... Ah, legal, Angélica. Ótimo. Esse perfil do Psicodica das Gurias surgiu... Eu conheci a Carol, que é a outra psicóloga que produz o material aqui comigo, no mestrado. E aí a gente teve essa ideia, né, de fazer esse canal para divulgar conteúdo, que a gente percebe que muitas vezes o conteúdo científico que é produzido tanto em mestrado, doutorado, fica muito preso pro povo acadêmico. E a gente queria divulgar isso para que outras pessoas que não estão envolvidas nessa área, que não têm esse conhecimento mais técnico, pudesse também tirar proveito, né, da ciência. Então a nossa ideia foi essa, poder divulgar, né, a psicologia, a ciência, de maneira com que as pessoas consigam compreender. Então é esse o nosso objetivo, né? Eu e a Carol, nós duas somos psicólogas, temos mestrado em psicologia clínica. Até nesse momento a Carol está apresentando um trabalho num congresso brasileiro de oncologia clínica que está acontecendo no Rio. A fala dela é sobre comunicação em oncologia pediátrica. Então, essa semana ela ficou bastante envolvida com esse congresso, ela tá lá, vamos mandar bastante energia positiva, que ela tava super nervosa para essa fala, que é um congresso super grande. Então, ela tá lá representando também o Psicodicas, né? Ela inclusive tá usando algumas partes da minha dissertação, que eu falei sobre comunicação. Então, depois ela vai contar pra gente como é que foi lá o congresso. Bom, pra gente tentar ser o mais pontual possível para quem tá entrando, para quem se programou para participar da live hoje, né? Então, primeiro eu queria agradecer vocês por participar com a gente, né? Essa live aconteceu a partir da interação. Então, os posts que a gente foi fazendo, os vídeos que a gente foi fazendo essa semana, na semana anterior a respeito de criatividade, a Carol introduziu ali a dica de um livro sobre mindfulness, e mindfulness é algo que chama bastante a atenção das pessoas, é um tema que tá em alta agora, a gente escuta falar bastante, nem sempre a gente compreende exatamente o que é isso, tem muita coisa misturada em relação a mindfulness, meditação, enfim, a ideia dessa live hoje é a gente poder falar, então, a respeito de algumas questões, dúvidas que vocês mandaram pra gente, e também esclarecer um pouquinho o que é mindfulness, né, como que a gente pode se aproveitar disso na nossa vida.
certo? Em relação à criatividade, essa semana a gente trouxe num dos vídeos, né? Eu comentei com vocês que eu tava bloqueada e eu falei pra Carol que eu não tinha ideia do que fazer de vídeos, porque a gente sempre faz uma reunião nas segundas-feiras, que é pra combinar o que a gente vai falar, né? O que de conteúdo que a gente vai trazer pra vocês, o que a gente vai escrever, o que a gente vai fazer de vídeo. E essa semana eu tava completamente bloqueada, assim. Eu falei, Carol, eu não sei o que aconteceu. Aí ela começou a perguntar, ai Bruna, tu tá estressada com alguma coisa, né? Tu tá muito cansada. Aí eu disse pra ela, não, Carol, eu acabei de voltar de uma viagem, tô super descansada, foi ótimo, tá tudo sob controle. Não estou conscientemente me sentindo estressada nem cansada, eu não sei por que eu tô bloqueada. Aí ela falou, quando eu fico estressada, dá uma bloqueada na criatividade. Então é importante também a gente se conhecer, né? Eu acho que como eu tava envolvida com outras coisas, a minha atenção tava voltada para outras coisas, né? Então ontem, por exemplo, eu fui num desfile, eu tava super empolgada com isso, a questão dos trabalhos da faculdade, eu acabei me envolvendo e talvez a minha atenção ficou nesses dois focos e não no Psicodica das Gurias. Mas aí ela falou, então vamos falar sobre isso, Bruna, vamos falar sobre bloqueio de criatividade, vamos falar o que tá acontecendo, o que pode bloquear, o que pode estimular a criatividade. E a partir daí vocês começaram a mandar várias coisas pra gente, que foi super legal. Então muitos de vocês falaram que o estresse bloqueia a criatividade, né, quando tá muito cansado, muito estressado ou com alguma preocupação no trabalho. Isso faz com que a gente diminua o nosso potencial criativo. Outras coisas também que podem bloquear a criatividade é a questão de medo. Isso acontece comigo muitas vezes. Então, pouco pode ser também de eu ter bloqueado essa semana, é um medo, né? Tá se expondo, assim, gravando vídeo. Isso é algo que pra mim é novo, né? Embora eu tenha recebido bastante feedback, muitas pessoas me validando, obrigada, gente, por validar. Mas a gente sempre tem medo, né? O que as pessoas vão falar, que tipo de julgamento vai acontecer, e talvez isso pode ter influenciado também nesse meu bloqueio criativo temporário. Mas foi temporário porque quando a gente começou a falar sobre isso, né? A Carol disse, Bruna, vamos falar sobre isso então, né? Sobre criatividade, por que bloqueia a tua criatividade, o que pode estar acontecendo. E a partir daí a gente teve 1 milhão de ideias, né? Inclusive a ideia das lives, que a gente tá com planos, né, de continuar fazendo lives a partir daquilo que tiver mais interesse pra vocês, fizer mais sentido pra vocês. E outras coisas que a gente vai ir contando aos pouquinhos, né? Até eu falei pra Carol, a gente é muito ansiosa, não dá pra jogar tudo de uma vez só, né? Então a gente vai ir contando aos pouquinhos. Então, não sei, o que bloqueia pra vocês? Vocês já conseguiram identificar aqueles fatores que fazem com que vocês fiquem com a criatividade mais devagar, né? Ou pouco criativos. E algumas coisas que vocês enviaram, eu tô colando aqui o roteirinho que eu fiz pra eu não esquecer de nada. Algumas coisas que vocês contaram que estimula a criatividade, que eu achei super legal. Muitos de vocês falaram que caminhar na praia é algo que estimula a criatividade. Outros contaram que no banho é um momento em que algumas pessoas têm algumas ideias, alguns insights. Que mais que apareceu? A questão de tempo ocioso também, né? Às vezes a gente pensa, tem que estar sempre ocupado, mas o tempo ocioso, que a gente chama de ócio criativo, né? É um momento também que a gente pode ter ideias, ter insights. Comigo funciona muito conversar com as pessoas, né? Conversar. Eu gosto de conversar com as pessoas, com qualquer pessoa. Quem me conhece sabe que eu falo bastante, eu gosto de escutar bastante também. Então isso me ajuda muito a ter insight, e foi a partir disso que eu comecei a ter algumas ideias sobre essa semana, né, e que estimulou a minha criatividade de novo. Foi quando a Carol disse, vamos falar sobre isso então, e aí a gente começou a conversar, e aí veio várias ideias, a minha criatividade voltou. Então pra mim funciona muito conversar com as pessoas, e é importante vocês entenderem o que funciona pra vocês. Confesso que caminhar na praia também não é nada mal, né? Então a Paola que falou sobre isso, ela mora na praia, né? Então já facilita. Eu, como não moro na praia, então não é sempre que eu tenho a possibilidade de caminhar na praia, né? Tô colando de novo porque esqueci o que eu ia falar. Sobre a questão criativa das crianças, né? Vocês já pararam pra perceber como a criança, quando a gente é criança, a gente tem esse poder criativo mais em alta, a gente consegue imaginar
e daqui um pouco, sei lá, né? Uma caneta pode virar um avião e a gente consegue explorar muito a nossa criatividade quando a gente é criança. O que que acontece que conforme a gente vai crescendo, né, a gente vai perdendo isso? O que que vocês acham que pode ser isso? Que a gente vai perdendo essa capacidade de imaginação, de criação, né? Então, pensando sobre, se vocês quiserem me escrever aqui, podem escrever. Eu não sei se uns enxergam dos outros, tá? Ou se só eu enxergo. Eu não sei. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, então me ajudem aí, tá? A me situar aqui. Como é que funciona isso? Então, quando a gente é criança, a gente não tem muito medo de julgamento, né? Conforme a gente vai crescendo, isso vai ficando mais forte, a gente vai ficando com mais medo. Eu sou uma pessoa medrosa, assim, eu tenho, às vezes, a questão do julgamento me bloqueia legal. Então, eu também tenho trabalhado bastante isso, assim, né? Tem uma frase que diz que o feito é melhor que o perfeito. Então, eu tento falar pra mim todo dia isso, né? Bruna, o feito é melhor que o perfeito. O feito é melhor que o perfeito, pra gente não bloquear e não deixar de fazer as coisas. Beleza, até aqui, gente, tudo certo? Vamos falar sobre mindfulness, então? Criatividade tá ok? Certo. Bom, mindfulness é uma palavra que tá super em moda, tá super na moda, a gente escuta falar muito sobre isso, né? Assim como o coaching deu estouro, todo mundo ouvia falar sobre coaching, o mindfulness tá na mesma vibe, né? A gente escuta falar o tempo inteiro para várias coisas. E claro que tem muitas ideias que estão no mercado aí, que são distorcidas, tem muita gente que usa o mindfulness, né, para marketing mesmo, para vender conteúdo, para vender produto, enfim. Mas indiferente, né, o que eu acredito é que se fizer bem para as pessoas, ok, né, tem que fazer bem. Então, a minha ideia aqui é tentar explicar um pouquinho o que é isso, né? O mindfulness entrou na minha vida mais ou menos uns 2 anos e meio. Desde lá eu pratico mindfulness. A primeira vez que eu ouvi falar sobre mindfulness, eu lembro que eu pensei, nossa, parece algo holístico, assim, meio místico, né? Sem questão científica. Eu fiquei pensando, nossa, mas psicologia, ciência, esse negócio parece tá muito vinculado com espiritualidade, religião, enfim. Então, num primeiro momento me causou uma certa estranheza o mindfulness. E aí, aos poucos eu fui lendo, eu fui estudando, eu fiz alguns cursos, eu tô fazendo uma pós agora em que eu estudei muito sobre mindfulness. Então eu acabei me envolvendo mais, eu fui em vários congressos, inclusive congressos internacionais, em que eles trouxeram a questão do mindfulness como ciência. E aí isso foi se acomodando de uma forma mais tranquila pra mim. E eu comecei a aceitar o mindfulness de uma forma melhor, assim. E hoje eu pratico, ele faz muita diferença na minha vida. Eu uso muito com os meus pacientes, com os meus clientes, o mindfulness, eu vejo muito resultado. Então hoje é algo que faz parte da minha vida. E foi muito bom pra mim. Isso é uma das coisas também que é importante entender, né? É importante a gente entender se isso vai ser bom pra mim, porque às vezes as pessoas pensam, mindfulness é ótimo, vai fazer super bem, eu vou ficar calma, eu vou ficar tranquila, vai dar tudo certo, vai baixar a minha ansiedade. Só que mindfulness também não é pra todo mundo, né? Então a gente também tem que entender que talvez eu não me sinta bem. Algumas pessoas que são muito ansiosas quando vão fazer uma prática formal, e eu já vou explicar pra vocês o que é prática formal e prática informal, né? Então, às vezes não se sente bem, fica mais ansiosa ainda. Então, para começar a falar sobre o conceito de mindfulness, o que é mindfulness? Algumas pessoas associam o conceito de mindfulness com meditação, tá? E aí a gente entende meditação como uma prática formal do mindfulness. A tradução de mindfulness é como se a gente tivesse atenção plena, consciência plena no momento presente, sem julgamento. É isso, o mindfulness, né? É a gente conseguir se conectar com aquele momento que a gente está vivendo, se conectar com os pensamentos que estão vindo na cabeça da gente, sem nenhum tipo de julgamento. E essa
é a parte mais difícil, né? Por quê? Somos seres humanos e seres humanos julgam. Não tem como não julgar. A gente tá o tempo inteiro fazendo julgamento. Quando eu falo julgamento, até eu falei essa semana numa das aulas que a gente estava estudando sobre vieses cognitivos, a questão do julgamento. E aí eu lembro que um dos meus alunos falou assim, é que julgamento, preconceito sempre vai pro lado negativo, né? Só que todo mundo faz isso porque somos humanos, né? A questão não é que eu tô julgando ou que eu tô tendo um preconceito. Porque todo mundo tem, a partir das nossas experiências, né, do que nos constitui enquanto sujeito. Então eu fui criada num ambiente, vocês possivelmente foram criados em outros, o que faz com que as nossas crenças sejam diferentes e a gente tenha um preconceito com aquilo que é diferente, né? Não necessariamente o preconceito é algo ruim, mas é algo que está vinculado com o que eu acredito, com as minhas crenças. A questão é o que eu faço com isso, né? Então aí é que tá o ponto. E o mindfulness, ele nos ajuda a estar consciente disso, né? Então, pra gente não ser cruel, por exemplo, a partir das nossas percepções, né? O mindfulness nos ajuda a ter uma flexibilidade maior, uma flexibilidade cognitiva maior, né? O que facilita a nossa vida conosco mesmo e com as pessoas, tá? Então, o mindfulness é isso, é a gente tentar se conectar com o momento presente, sem julgamento. Existem as práticas formais e as práticas informais, tá? As práticas formais é como se fosse uma meditação. A diferença é que a gente não vai querer esvaziar a nossa cabeça. O mindfulness não quer esvaziar, não quer tirar os pensamentos. Pelo contrário, né? É estar prestando atenção nos pensamentos que estão vindo, né? E o que está vindo. E tudo bem que esteja vindo isso, né? Então o mindfulness é tu parar. A prática formal é tu parar, é tu tirar alguns minutos do teu dia para parar e te observar, né? Observar o que tu tá sentindo. Os 5 sentidos, eles são essenciais para que a gente consiga começar essa prática, né? Então, o que eu tô sentindo, o que eu tô escutando, o que eu tô percebendo em mim, no ambiente, é poder parar e se conectar com o ambiente e consigo mesmo. Tem um vídeo, tem um pessoal da iniciativa Mindfulness que tem um material muito legal, que eu também sempre indico para os meus clientes, para os meus pacientes, que o site é iniciativamindfulness.com.br. Eu vou deixar depois o link para vocês, tá? Que o Thiago e a Dani são aqui de Porto Alegre e eles fazem um trabalho muito legal. Eles têm grupos de mindfulness presenciais e também online, para quem tem interesse em começar as práticas, porque às vezes o início é difícil, gente, é bem difícil. Algumas pessoas não conseguem, né, no sentido de ficam muito ansiosos em parar. É quebrar o piloto automático, né? Então tem um vídeo que o Thiago disponibilizou lá no Iniciativa Mindfulness, que ele explica como isso funciona no nosso cérebro, tá? Quais as repercussões disso no nosso cérebro. E hoje existem vários estudos científicos que mostram a eficácia do mindfulness nas conexões cerebrais aí que a gente faz. Então é um vídeo bem legal, bem explicativo, de fácil entendimento, que está disponível lá no Iniciativa Mindfulness, tá? Para quem ainda não se sente à vontade de fazer a prática formal, né, não consegue ou tem dificuldade, pode começar a fazer as práticas informais. O que são as práticas informais? É qualquer coisa, desde que a gente preste atenção naquilo que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, agora, né, a gente está aqui conversando sobre mindfulness. Quantos de vocês tá prestando atenção 100% no que eu tô falando ou no que as pessoas estão escrevendo aí? Quantos de vocês já teve a invasão de outros pensamentos, do tipo, preciso fazer tal coisa, tenho um trabalho para entregar, tenho que cuidar do meu filho, tenho que fazer... É natural. E é se dar conta disso, né? Estar de uma forma mindfulness é prestar atenção exatamente no que tá vindo, né? De forma não julgadora, de poder olhar, entender e tá, ok, né? Tá vindo isso. Então, Ayane, requer treino. Sim, isso é outra premissa, né, do mindfulness. Tem que ser algo periódico para surtir efeito, né? Então a gente tem que... Eu treino todo dia,
né? Treino. Eu pratico todo dia. Alguns minutos, depende de como tá a minha disponibilidade, depende de como é que eu tô me sentindo. Se tem aqueles dias que eu tô muito ansiosa, que eu tô muito agitada, eu estendo um pouquinho mais o tempo, né? E às vezes eu faço práticas informais mesmo, e isso me ajuda muito. Então quando eu vejo que eu tô muito... Eu sou uma pessoa ligada no 220, quem me conhece sabe que eu tô sempre a milhão. E às vezes eu fico tão a milhão que eu sou muito estabanada, eu derrubo as coisas, eu quebro, eu caio, enfim. Quando eu percebo que eu tô muito agitada, eu saio do piloto automático. Então é a hora de quebrar o piloto automático, né? Eu faço as técnicas de respiração. Eu não sei se vocês conhecem as técnicas de respiração, mas ajuda muito, né? Então eu faço algumas respirações profundas. Eu me conecto com o momento presente, eu tento prestar atenção que tipo de pensamento tá vindo, né? Por que eu tô tão agitada? E isso tem me ajudado infinitamente, né? Então, pra mim, faz muita diferença no meu dia a dia. Tem que ver se faz sentido pra vocês, né? Então, como eu falei antes, o mindfulness não quer dizer que se pra mim é bom, pra vocês vai ser. Vocês têm que ir experimentando e ir sentindo, né? O que vocês estão achando, se estão gostando, se estão simpatizando, se não estão. Então, no consultório, eu sempre vou apresentar o mindfulness, porque faz parte, né, das teorias que eu utilizo. Mas eu sempre digo para os meus clientes e para os meus pacientes, tem que ver se vai fazer sentido para ti. Como que tu vai te sentir, se tu te sente à vontade, se tu te sente confortável, se tu simpatiza com isso, né? Porque tem que fazer sentido. Se não faz sentido, não tem porquê. Existem outras formas também, né, da gente poder trabalhar a ansiedade, da gente poder trabalhar o estresse e outras questões que não necessariamente com mindfulness. Mindfulness é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar para conseguir isso, né? Para ter um autoconhecimento, facilita, né? Porque no momento que a gente consegue perceber o que a gente está sentindo, perceber, ter mais sensibilidade de perceber nós e também o ambiente, fica mais fácil de conseguir chegar em outras questões, né? Então, por isso que o mindfulness, ele é bem importante. Mas o que não quer dizer que todo mundo tem que se adaptar, tem que gostar e tem que praticar, tá? Um tempo atrás, eu fiz um vídeo dando dica de 2 livros para quem quer começar a entender sobre mindfulness. E eu lembro que teve uma repercussão enorme, assim, um monte de gente veio me perguntar onde é que comprava. Eu sei que algumas pessoas disseram, nossa, eu fui na livraria e disseram que estão procurando um monte desse livro. Não sei, tá? Mas muita gente quis comprar os livros, muita gente comprou os livros. Eu tenho 2 deles, até os 2 agora estão emprestados, mas eu vou colocar depois o vídeo lá, aqui no Psicodica das Gurias, eu vou deixar disponível pra vocês, porque eu tinha colocado, eu acho, no meu perfil pessoal e lá no Facebook. Então eu vou colocar aqui pra vocês esse vídeo falando dos livros, tá? Que eu continuo indicando, eu acho que eles são ótimas leituras, né? Pra começar nesse mundo mindfulness. O site eu vou deixar pra vocês também disponível, do Iniciativa Mindfulness. Lá tem o contato da Dani e do Thiago também, pra quem tem interesse em fazer grupos, tá? Com exceção desse momento, o smartphone tem sido um inimigo do mindfulness. Verdade, verdade. Tenho trabalhado bastante também, porque eu andei um tempo aí bem adicta do celular, né? Continuo, mas hoje eu tento utilizar de forma consciente, né? Então, até nisso o mindfulness me ajuda, porque eu comecei a perceber que sim, tava demais, tava me prejudicando a questão de celular. Então, é a gente também que tem que se organizar e ter consciência disso, né? Em que momentos o celular tá nos prejudicando? O que eu posso fazer com isso, né? Acho que esse é o legal, assim, né? Da gente ter mais consciência a respeito do que a gente sente, do que a gente pensa, do que atrapalha. É a gente tomar decisões mais inteligentes, né? A gente tomar decisões mais conscientes para nossa vida. Poder escolher aquela vida que eu quero, né? Então, ótimo esse teu comentário, né, em relação ao smartphone, que muitas vezes é nosso inimigo. Na verdade, não é o smartphone que é o nosso inimigo, talvez seja a gente que esteja sendo o nosso inimigo. As nossas escolhas não estejam sendo as melhores. E ter consciência disso é o primeiro passo da gente poder mudar isso, né? Jaque, que bom que tu tá aqui! Ótimo, tô com saudade de ti. Como viajo muito, pratico sempre no avião, não tem fuga. Ótimo, verdade, verdade. Eu pratico bastante no avião também, acho que é um momento em que a gente acaba não tendo
smartphone, embora agora algumas companhias aéreas já estão disponibilizando internet. Mas na verdade, a ideia não é que o ambiente nos prejudique ou não, mas sim o que a gente vai fazer com isso, né? Acho que é essa o mais importante, assim, é a gente ter consciência do que tá acontecendo e a partir daí eu poder escolher o que eu vou fazer com isso, né? De estar presente é conseguir se dar conta dos nossos excessos. Perfeito, perfeito, né? Então, assim, tem vários estudos que mostram, inclusive, o quanto o mindfulness, ele ajuda na redução de peso. Porque muitas vezes a gente come sem prestar atenção, né? E como o mindfulness, ele vai te ajudar a perceber principalmente os 5 sentidos, né? A gente vai começar a prestar atenção naquilo que a gente está comendo, comer mais devagar, sentir o sabor do que a gente está comendo, fazer escolhas mais inteligentes, né? Então, oi Paola, acabei de falar de ti, que tu mandou lá a dica da criatividade, de caminhar na beira da praia, que tu mora na praia, né? Que bom que tu entrou. Tá sempre aqui com a gente, inclusive já deixou uma psicodica aqui no nosso perfil, show de bola. Que legal, gente, ver vocês participando. Não sei se ficou claro pra vocês o que é mindfulness, eu sei que às vezes os meus pensamentos vêm a milhão e eu falo um monte de coisa. Fez sentido pra vocês? Vocês conseguiram entender? Alguma coisa não ficou clara? Vocês querem perguntar? Podem perguntar aqui que eu vou respondendo, tá? Então, na verdade, acho que era mais isso, assim. É claro que isso que eu falei pra vocês é só uma base pra vocês entenderem um pouco melhor o que é mindfulness. Ele é um universo que hoje tem muito estudo, né? Se a gente for ver, ele não é novo, tá? É algo muito antigo, milenar. Os budistas já utilizam isso há muitos, muitos anos. Agora que a ciência tá investindo nessa área e tá percebendo que dá resultado, né? Eu percebo isso em mim, eu percebo isso nos meus clientes, nos meus pacientes, né? Então é algo que a ciência, que a psicologia também tá investindo, se apropriando disso, investigando. Inclusive teve um colega meu de mestrado que ele fez o estudo dele sobre mindfulness, ele fez alguns grupos de mindfulness e teve resultados bem interessantes, né? O Roberto Chiodelli, quem quiser pode seguir ele, eu posso deixar depois disponível o perfil dele também. Ele tá em Portugal agora fazendo doutorado lá, então o estudo dele ficou bem bacana. Então hoje tem muita coisa legal que dá pra gente ler. Inclusive eu tô lendo esse livro aqui, eu não tinha indicado da outra vez, então pra quem é psico, tem interesse em saber um pouquinho mais, é um livro que eu tô adorando, que é esse aqui, ó. Se vocês quiserem, da ArtMed. Se vocês quiserem, eu deixo depois junto com o link do Iniciativa Mindfulness, eu posso deixar também a referência desse livro para quem tem interesse. E é uma leitura bem tranquila, assim, bem fácil de compreensão, tem algumas dicas aqui, que até para vocês, se vocês quiserem começar a praticar, né, tem uma tabelinha para quem tá começando que é bem legal. Né, que são alguns momentos do dia para começar a monitorar, né? Quais os momentos do dia que eu percebo que eu fico mais ansioso, né? De 0 a 100, sendo que 100 é uma ansiedade profunda que eu começo a ter mal-estar, eu começo a sentir fisicamente também, né? Então eu começar a colocar e a pontuar isso. É a partir disso que a gente começa a se dar conta, né? É sair. Eu resumiria em sair do piloto automático, em começar a prestar atenção em como a gente se sente, em que momentos a gente se sente mais ansioso, mais nervoso, né? Então, esse livro é legal tanto para terapeutas, né? Para quem não é terapeuta, talvez a linguagem, tá? Para quem não é psicólogo, talvez a linguagem não faça muito sentido, né? Porque tem bastante coisa técnica, aqui tem bastante termos técnicos. Mas os exercícios, eu acredito que são válidos, tá? Até se alguém quiser, depois eu posso tirar um print aqui, passar para vocês exercitarem, né? Então tem depois formulário de monitoramento das emoções. Quem é meu cliente, meu paciente, eu vi que tem alguns clientes aí, pacientes também que estão na live, né? Vocês já devem conhecer, porque eu sempre passo para vocês isso. É uma das primeiras estratégias que eu utilizo nos processos, tanto de terapia quanto de coaching, né? Começar a prestar atenção nas emoções, o que desperta, né, determinada emoção.
Então são atividades que qualquer pessoa pode fazer, né? E a ideia também, é claro que esse canal, né, esse perfil que a gente tem, a ideia é que possa ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a se conhecerem mais, enfim. Não substitui a terapia, né, mas pode ajudar aqueles que têm interesse num autoconhecimento maior. Então esse é um dos nossos objetivos, tá? Gente, eu vou ir encaminhando agora pro final, tá? Eu não sei, pro fim da live, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida. E também se vocês quiserem depois continuar deixando no direct, assim como vocês estão, a gente tá adorando a participação de vocês. Muito legal mesmo. Eu e a Carol, a gente tá super feliz com o retorno, com as dicas que vocês têm dado pra gente, porque a gente aprende muito também, né? Eu acho que é essa a ideia principal, da gente poder compartilhar conhecimento, mas ao mesmo tempo trocar com vocês, aprender com vocês. Então fiquem bem à vontade de mandar direct, de comentar, enfim, tá? Aqui, o Pierre tá indicando também. Ai, show de bola. O Pierre indicou aqui um livro que se chama Paz Mental, tá? Quietinho como um sapo também, que é Mindfulness com crianças. Depois eu posso pegar essas referências com o Pierre, que o Pierre é meu colega, né? Nos vemos com frequência, não só presencialmente, mas agora a gente também tem o nosso grupo aí online, né? E eu posso indicar, posso passar pra vocês a indicação desses livros também. E aí vocês veem aquilo que faz mais sentido pra vocês, que vocês gostem mais, né? Se vale a pena comprar ou não. Eu sempre empresto os meus livros, tá? Então se alguém tem interesse também, não tem problema, eu empresto também. E acho que é isso, é poder compartilhar conhecimento. Pierre, obrigada, eu não conheço esses 2 livros, eu vou atrás, se tu tiver pode me emprestar também, tá? Eu aceito empréstimos também. E vamos fazer o conhecimento aí, né, rodar, circular entre nós, certo? Gente, agradeço de coração todos vocês que vieram. Adorei estar aqui com vocês em pleno sábado, né? Fim de semana, de manhã. Então foi muito legal mesmo. Eu vou salvar o vídeo depois, vou colocar aqui no perfil para que a gente possa acessar ele depois. Tá bom? Então tá, gente, um beijão pra vocês, um excelente fim de semana. E quem quiser, então eu deixo o desafio de já começar a sair agora da live e já começar a prestar atenção nos 5 sentidos. Vamos começar por aí, tá? Então tá, um beijão e a gente se vê ao longo da semana, tá bom? Um ótimo finde. Tchau, tchau!